Olá, bom dia para todos. Hoje é o 8º dia do 8º mês do ano. E se comemora o Dia Mundial contra o Colesterol. O colesterol desempenha várias funções essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, no entanto, quando em excesso, pode acumular-se nas artérias, causando uma condição conhecida como aterosclerose. Iremos agora às perguntas de hoje. Ok. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no instante do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que se vai encurtando cada vez mais, até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? A união é definitiva, no sentido em que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo, mas, como os laços que o prendem são mais frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Questão 346. O que acontece ao espírito? Se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Escolhe outro. Questão 346. A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? As imperfeições da matéria, na maioria das vezes, são a causa dessas mortes. 347. Que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. 348. O espírito sabe com antecedência que o corpo por ele escolhido não tem possibilidade de viver? Sabe, algumas vezes, mas, se o escolheu por esse motivo, é que recua ante a prova. 349. Quando falha uma encarnação para o espírito, por uma causa qualquer, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre imediatamente, o espírito necessita de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação instantânea decorra de uma determinação anterior. Questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança, e não podendo mais retroceder, lamenta algumas vezes a escolha feita? Queres perguntar se, como homem, ele se queixa da vida que tem? Se desejaria outra? Sim. Se lamenta a escolha feita? Não, porque não sabe que a escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha de que não tem consciência, mas pode achar muito pesada a carga. E, se a considera acima de suas forças, é então que recorre ao suicídio. Questão 351. No intervalo da concepção ao nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Mais ou menos, segundo a fase, porque não está ainda encarnado, mas ligado ao corpo. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertindo-o assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos o de um espírito encarnado, durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado se apaga desde que entrou na vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória, no seu estado de espírito. 352. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Não, elas se desenvolvem gradualmente, com os órgãos. Ele se encontra numa nova existência, é preciso que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente da que ocupava antes de dormir. Pergunta-se na 353.
a união do espírito com o corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode considerar-se o feto como tendo uma alma? O espírito que o deve animar existe, de qualquer maneira, fora dele. Propriamente falando, ele não tem uma alma, pois a encarnação está apenas em vias de se realizar, mas está ligado à alma que deve possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa, ao nascer, com a vida espiritual. 355. A. Como o indica a ciência, crianças que desde o ventre da mãe não têm possibilidade de viver? E com que fim acontece isso? Isto acontece frequentemente, e Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a encarnar. 356. Há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, há as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos, nada devia cumprir-se nelas. É somente pelos pais que essa criança nasce. 356. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. 356b. Toda criança que sobrevive tem, necessariamente, um espírito encarnado? Que seria ela, sem o espírito? Não seria um ser humano. 357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. 358. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Há sempre crime, quando se transgride a lei de Deus. A mãe, ou qualquer pessoa, cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isso é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. Questão 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo pelo nascimento da criança, haveria crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que existe. Questão 360. É racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Em tudo isto vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, que ninguém é chamado a julgar.